Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Epic Duas House. Meu nome é Lucas e, como prometido, eu vou trazer para vocês a segunda parte dos vídeos de Commander 2017. Na primeira parte do vídeo eu trouxe o unboxing e, se você tem interesse em assistir, vou deixar o link nos comentários de cada um deles. E dessa vez eu vou fazer a análise e algumas sugestões no final do deck de Magos, que é a nossa Inala, tá? Então eu vou comentar algumas cartas, principalmente algumas cartas novas, e vou fazer uma análise geral. Lembrando alguns pontos. O primeiro é que eu não vou falar da base de mana. A base de mana é algo mais pessoal, depende de quanto você pode investir nela. Claro que se você tiver qualquer Fat Land, como Polluted Delta, qualquer Shock Land, como Steam Vents, Tango Land, Check Land, qualquer uma dessas você deve usar. Mas se você não tiver, lembrando que Commander é um jogo para você se divertir, então você não precisa gastar muito dinheiro nisso. A única land que eu queria falar era essa daqui, que eu achei uma land muito boa mesmo para Commander. O fato de entrar virado não faz tanta diferença assim no mesão, porque é só questão de tempo e os jogos no mesão são muito lentos, então o drawback é bem pequeno. Por outro lado, você pode adicionar qualquer cor, então deck de 3, 4 e 5 cores ele vai ser muito bom, ele vai ser praticamente uma land que entra virada e gera qualquer cor. A gente já tinha as lentes que geravam 3 e já eram bem boas, e uma que pode gerar 4 ou 5 é melhor ainda. E o bônus de Dow Scry é algo sensacional, principalmente no deck de Tribal. Às vezes você vai poder usar ela até num deck de uma ou duas cores, num deck de Elfos, por exemplo, já que você vai conseguir dar, por exemplo, 10 Scries, não sei. Então é algo muito bom. O segundo ponto que eu queria dizer é que eu não vou comentar cartas caras. Então, cartas como Snapcaster Mage, Sour of Temptation, Patron Wizard, que subiu muito depois desse Commander, Teferi, Dark Confidant, que é o nosso famoso Bob, Vendilion. Nenhuma dessas cartas acho que vale a pena ser falada, tá? Se você tem, você deve usar. E a ideia aqui é manter o baixo orçamento. Então, cartas gerais também, caras como Cyclonic Rift, Demonic Tutor, você deve usar se você tem. Bom, vamos falar primeiro dos ramps. Eu achei que esse deck vem com uma quantidade baixa de ramp, apenas 6 deles, e por isso uma das sugestões vão ser adicionar alguns artefatinhos que geram mana, que vocês vão ver mais na frente. Em termos de destrói em área, ele vem com 4, se eu não me engano. É uma boa quantidade. E mais na frente eu vou falar um pouquinho deles. E criaturas vieram com 32, se eu não me engano. Uma quantidade que me impressionou, na verdade. Eu pensei que o deck de mago seria o que menos viria criaturas, o que não foi verdade. E vamos falar um pouquinho de cada um agora. Então, a gente tem 3 comandantes principais, o Maizio, Inala e Cass. Então, são mais ou menos as 3 linhas que você consegue seguir com esse deck aqui, com essa base que você compra. O deck de Cass, por exemplo, você vai focar muito em mágicas instantâneas e feitiços, por exemplo. Então, cartas como Goblin Electromancer, Melek, todas essas cartas são muito boas no deck para ela. Insidious Will, que é bem versátil. Dimis, se você quiser mais uma pegada de controle anulando. Rise from the Tides é uma boa opção. Prophetic Bolt, por exemplo. Então existem várias cartas, se você quiser nesse estilo, que é o da Cass, principalmente. O segundo estilo que eu vejo é um estilo voltado em sacrifício, que pode ser principalmente com a Inala. O Maizio também é muito bom, porque você consegue exilar cartas do cemitério. Então, cartas como a Ashnod's Altars é muito bom. Victimize, Animated Dead, Frantic Search e Faithless Looting para você conseguir jogar no cemitério. Então, todas essas cartas são excelentes nesse tipo de deck.
E o deck de Inala eu acho que tem tudo pra ser bom nesse sentido. Mais um estilo de deck que eu vejo é você focar na parte de criaturas, na parte de magos, que é justamente a ideia do deck de Inala. Tá? Então, eu vou falar alguns magos bem interessantes de se adicionar. Mas algumas sugestões para o deck do Maizio, por exemplo, podem ser Ghostly Flicker, para você conseguir blinkar ele, conseguir exilar mais e mais cartas. Elixir Milenário é muito bom, que você consegue dar haste para usar alguma habilidade. E fora que você consegue desvirar ele, que vocês vão perceber que muitas habilidades são de virar. Então, desvirar é uma coisa muito boa. Outra carta muito boa é Etherling, por exemplo, e Torchling, se eu não me engano, que vão ter muitos efeitos, então vão ser bem versáteis na mesa e você vai conseguir tirar o Maizio de campo e colocar de novo. Então são cartas muito boas pro deck dele. Mais duas, eu acho que tem que ter é Gilded Lotus, apesar de ser um pouquinho cara. E a segunda é Basalt Monolith, que você não vai ter a desvantagem de entrar virada. Então, Maizio já pode entrar, se você tiver como dar haste, você já consegue virar e adicionar mais 3 e assim vai. Então ele tem mais um estilo mais voltado para combo, eu acho, não sei. A Cassie e o Maizio pra mim tem... quando eu vi eu lembro logo de combo. Mas depende do estilo de deck que você quer fazer. Outras cartas interessantes é o DDI Navigator, tanto com a Inala, porque quando a criatura vai entrar em campo você pode criar uma ficha, quanto no deck do Maizio, que você pode tirar ele do campo, colocar de novo, exilar outra carta, e assim vai. Outra carta interessante pode ser o Panharmônico, que eu particularmente não sou tão fã. Eu acho que uma carta para esse efeito não me agrada muito, eu prefiro colocar outra carta mais versátil, talvez. Mas pode ser que você goste, pode ser que alguém goste, então vou deixar aqui minha sugestão. Bom, eu queria falar de algumas cartas aqui, vou começar primeiro nas criaturas. Essa carta que eu achei muito legal, você trazer uma criatura do cemitério é muito bom, sem praticamente nenhum drawback. A gente já tinha uma parecida com essa, se eu não me engano era Phyrexian Delver, só que você perdia vida. Claro que tem a vantagem de você voltar qualquer carta, qualquer criatura, mas se você fizer focado na Inala, isso não vai ser um problema. Então eu gosto muito dessa carta. E ela é mais nesse estilo de sacrifício. Você sacrifica alguma coisa, volta a criatura. E eu gostei muito dessa carta. A segunda, esse Lich Vigativo, eu achei ela muito boa. Também joga mais nesse estilo de sacrifício. Então, copiando ele com a Inala, criando uma cópia dele com a Inala, você consegue sacrificar 2 dele. E aí é um estrago bem grande na mesa. A terceira carta que eu gostei foi esse Colosso. Eu achei ele muito forte. O custo é um pouco alto, mas eu acho que vale a pena. Às vezes você vai conseguir voltar 5, 6 permanentes no mesmo turno, então é muito forte. E voltar cartas não é algo tão bom assim no mesão, porque você só vai ganhar tempo. Mas você poder fazer isso todo turno é muito forte e você pode voltar as suas criaturas. Então você pode voltar de novo para jogar, para copiar com a Inala de novo, ou você pode voltar o Maizio e colocar em campo de novo para exilar mais carta e ele conseguir ter mais habilidades e assim vai. Então, uma carta bem forte, bem versátil. Outra carta que eu achei bem interessante foi essa, Mago do Portal. Só joga mesão, claro, mas tem uma habilidade bem interessante. Você consegue matar alguém e ao mesmo tempo se proteger. Então, numa situação de emergência, ela é uma carta bem forte. Bom, eu queria falar dessa aqui. Não é uma carta que eu gosto muito. Eu acho que 3 manas pra fazer isso, principalmente no mesão, não é tão bom. Então, seria uma sugestão aí de mais na frente sair, talvez, não sei. Queria só comentar, porque tem gente que gosta dessa carta, eu não sou muito fã. Mesmo que você copie, ainda pra mim não é uma vantagem tão grande assim ter ele no deck. Mas tem um custo barato, então pode ser uma boa opção aí. Esse dragão, nível Mizete, eu só queria comentar porque ele vai ter um combo que eu vou mostrar pra vocês ao longo do vídeo. Então,
Eu queria só falar dele. E esse maguinho aqui eu acho interessante, muita gente não gosta dele. Eu gosto dele pelo fato do custo ser baixo e ele não precisar virar para fazer os efeitos. Eu concordo que os efeitos dele têm um custo muito alto, poderia ser menor, mas eu acho ele interessante porque é baixo e você pode virar ainda para fazer um efeito de outros magos. Os magos têm muito essa característica. Bom, outras cartas que eu queria falar, acho que principalmente essas duas. A primeira é Dança do Caldeirão. É uma carta interessante. Eu não conhecia essa carta. E você pode fazer algum truque, causar alguma surpresa nos seus adversários. É uma carta interessante, ela é pesada e é bem limitada, mas eu achei interessante, eu deixaria mais um tempo para testar. A outra que eu queria comentar é Comando Silungar. Eu, no geral, não gosto muito dessa carta, acho ela muito pesada. Acho que custo 5 é pesado para os efeitos. Talvez se fosse -4 ou custo 4, acho que não seria tão roubado assim. Eu acho que seria uma carta mais justa, melhor. Mas eu queria falar dela porque ela pode ter uma interação bem grande com cartas para voltar para a mão. Como, por exemplo, deixa eu ver aqui. Arqueomante, você consegue voltar a carta do seu cemitério para a mão, então você tem uma espécie de combo. Você consegue colocar ele, volta ele para a sua mão, aí depois você pode jogar ele, você volta. Quando você baixar de novo, você já faz uma cópia, você pega o comando e outra carta de cemitério. Então é uma interação bem interessante, por isso eu queria mencionar aqui para vocês. Bom, eu decidi fazer da seguinte maneira as sugestões. Eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. E eu decidi fazer da seguinte maneira. Eu separei 10 cartas para tirar e vou sugerir 10 cartas para colocar. Eu queria manter ele o mais parecido possível com o deck que vem. Então eu resolvi tirar apenas 10 cartas. Mas para quem quer dar um segundo passo, eu vou recomendar mais 10, fora essas 10, que vocês podem trocar. E eu vou falar mais algumas sugestões ao longo do vídeo. Então, você pode fazer a sua própria lista. Eu não gosto muito de deixar uma lista pronta porque cada um tem um tipo de estratégia, cada um tem um estilo de gosto. Então, eu não quero deixar uma lista pronta aqui e vocês copiarem. Uma das coisas legais do comando é justamente você fazer sua própria lista, você criar, certo? Você, claro que baseado em algumas sugestões de pessoas que jogam mais tempo, mas você fazer sua própria lista. Então, primeiras cartas que eu iria falar são essas daqui. Feiticeiro de Serendib eu acho muito fraca. No mesão, praticamente você só vai se livrar, entre aspas, de uma criatura, então a criatura ainda vai estar lá no final do turno, ela volta a ser o que era, então vai continuar causando problema, eu não gosto dessa carta. Mercador de Segredos, eu acho uma carta muito cara para você só dar um draw, mesmo copiando. Pagar 4 por 2 bichinhos 1 e dar 2 draws eu acho muito ruim. Então, essa é uma das que saíram. Mago das Sombras, alguns podem discordar de mim, mas eu não gosto muito dessa carta no mesão. Ela tem um corpo bem fraco, para falar a verdade. Se ela fosse 3/1 seria um pouquinho melhor, porque você conseguiria bater, mas 1/3 não é algo tão bom assim. Fora que o amedrontar ele vai perdendo força. No mesão tem muito mais tipos de carta, muito mais jogadores, então vai ficando muito mais difícil. E o deck já compra muito, então eu não gosto dessa carta. A outra é Anunciador das Marés. Eu vou colocar uma carta que faz um efeito parecido com ele, mas a diferença é que essa você tem que jogar, a criatura tem que estar virada. Então eu não gosto disso. Se eu não me engano, a outra também pode voltar uma permanente, enquanto essa só pode voltar a criatura. Então eu não gosto de Anunciador das Marés. Outra carta que eu decidi tirar foi Adentrar o Turbilhão. Eu acho ela bem fraca no mesão. Ela é versátil nesse tipo de deck, eu sei. Você pode voltar uma carta sua. Mas não acho que vale a pena. Você pagar para voltar para mão no Commander não é algo muito bom. Você às vezes precisa realmente tirar aquele problema de campo. Outra carta que eu tirei foi Magos do Abismo. Eu não gosto dessa carta. Em algumas situações ela vai prejudicar você. Além disso, ela destrói, o jogador não sacrifica. Então, se algum jogador tiver uma carta indestrutível, ele pode simplesmente escolher ela.
Então não é uma carta que eu gosto e por isso eu tiraria. Outra carta que eu não gosto é Espelho dos Antepassados. Eu acho essa carta bem fraca. Ela é muito limitada, você só pode copiar coisas suas. Lembrando que se você copiar uma lendária, você vai ter que sacrificar uma criatura sua. Então, eu não gosto dessa carta. Se você quer uma carta nesse estilo, eu recomendaria Mirrored Mirror, que você consegue copiar land, consegue copiar encantamento, é uma carta bem mais versátil. E por isso eu não gosto dessa carta, eu tiraria essa carta. Outra carta que eu também tiraria, Sombra Mutável. Ela é interessante, mas eu não gosto muito, principalmente nesse deck. Perceba que você vai procurar a criatura, mesmo que ela não seja destruída. Então, se você encantar ela em uma criatura indestrutível, você vai poder destruir, entre aspas, destruir, porque ela não vai ser destruída, mas você ainda vai tutorar e colocar você ainda vai revelar até encontrar a criatura e colocar em campo. Então, é uma carta bem legal se você fizer um deck focado para ela, mas nesse tipo de deck eu não acho boa. Legião de Clones é outra que eu não gosto. Ela tem um custo muito alto. O efeito é interessante, é uma das Wincon. O deck não tem muitas Wincons, mas eu acho ele um custo muito alto para esse tipo de efeito, então não vale a pena. Se você quiser algo parecido, Rite of Replication é uma escolha bem melhor. E você vai poder copiar a coisa mais perigosa da mesa 5 vezes, então é algo bem mais interessante. E por fim, Tempestade de Cometas, eu não gosto dessa carta. Se você quiser, por exemplo, dar 2 de dano em duas criaturas, você vai ter que pagar 5. 2, 4, 5. 5, então 5 para dar 2 de dano em duas criaturas, eu não acho que esse é um bom efeito. Então, se você tiver, por exemplo, 8 lands, então você vai conseguir dar, não sei, 2, 4 de dano em duas criaturas, ou 3 de dano em três criaturas, não sei, mas não me agrada, o custo é muito alto para esse tipo de efeito. Então, as cartas que eu botei foram Silunga Sorcery, eu acho uma carta bem boa, principalmente com esse bonequinho aqui, deixa eu pegar, eu esqueci o nome dele. Lich de Ravengul, você consegue jogar criaturas do seu cemitério, então você vai conseguir anular várias coisas. O próprio Silunga Sorcery, você pode sacrificar ele quando ele entra, então é uma carta que eu acho bem boa no Commander. Você consegue várias interações. Outra carta bem interessante é a Jalira, que você consegue abusar muito da habilidade de Inala. Você sacrificar a ficha que você gerou quando uma criatura entra e pegar uma criatura e colocar em campo é algo muito forte, na minha opinião. Fora que quando a nova criatura entrar em campo, você já pode criar uma cópia com Inala, então é uma interação bem legal. Outra carta que eu acho muito boa é Docent of Perfection. É mais uma Wicon aí. Quando você flipa, não é algo difícil de se fazer nesse tipo de deck. Você tem criaturas bem fortes e todas voando. Então, depois que ele flipa, se os seus adversários não tiverem como resolver esse problema, ele consegue ganhar jogo. Então, eu acho uma carta muito boa. Mais uma carta muito boa que eu acho é Dualcaster Mage. Custo 3 para copiar várias mágicas instantâneas e feitiços. Você tem como dar alvo em várias mágicas instantâneas e feitiços. É uma carta bem boa. Copiar até, por exemplo, um Cultivate, alguma coisa assim no início do jogo é muito bom. Principalmente num deck Grix, onde você não tem tanto ramp assim. E outras opções. O Wither Adept, como eu tinha falado, substituindo aquele... esqueci o nome dele. Anunciador das Marés. Então, é uma carta bem mais versátil. Você consegue colocar ele em campo, pagar um da Inala, criar cópia, voltar a original para mão, voltar com o efeito da original, você voltar a outra criatura. Então você consegue uma espécie de mini combo. Você consegue baixar ele várias vezes, voltar várias cartas para mão. Então é uma carta bem melhor. O Anunciador das Marés você não vai conseguir porque ele não vai estar virado. Então é uma carta bem melhor no mesão. Outras cartas que eu botei foram os 3 Signets, Rakdos, Dimi e Zet. Eu acho que a quantidade como eu tinha falado, de ramp tá muito baixa. Então eu adicionei 3 Signets, ficando um total de 9 e 38 terrenos. Acho que é uma quantidade boa. Mais 2 cartas que eu adicionei foi Curiosity.
justamente por causa do combo, então é mais um icon. Como eu disse, o deck veio com poucos Wincons, apesar de eu tirar uma delas, que foi a Legião de Clones. Mas com Curiosity você já tem uma opção bem interessante. E a última carta que eu adicionei foi Diabolic Tutor, que é justamente para você procurar o que você estiver precisando. Então você está precisando de um removal, procura. Está precisando de uma das partes do combo, você procura. Então, está precisando de uma criatura, você procura. Está precisando de draw, você procura. Então, é uma carta bem versátil, eu acho que se encaixa bem nesse estilo de deck. Outros magos que eu posso citar são Master of Waves, que é um mago muito bom, principalmente se você copiar com a Inala. Eu acho que você consegue copiar, fazer 4 tokens quando ele entra, porque o original vai entrar, você vai copiar com a Inala, a habilidade do primeiro vai, quando a habilidade do primeiro resolver, ele vai ver os dois na mesa. Então você já vai ter 2 de devoção azul. Então você consegue fazer 2 tokens. E quando a cópia entra, ele faz mais 2 tokens. Então é uma carta muito interessante. Bem legal, eu acho. Se você puder, pode colocar. Outra carta que eu acho interessante é Disciple of Bolas. Se você fizer na pegada mais de sacrifício, você consegue copiar ele e sacrificar a própria ficha para você comprar já 4 cartas. Então é uma carta bem boa, na minha opinião. Outra carta interessante é Tauran, se você quiser a Cass como comandante ou fizer no estilo mais Cass, cheia de, mágicas instantâneas e feitiços. E mais algumas cartas são Mags of the Will, também, desculpe, também na pegada de sacrificar e voltar do cemitério, tudo mais. Trophy Mage é uma excelente carta nesse tipo de deck, porque você consegue copiar ela, você vai conseguir pegar 2 artefatos. Então, pegar o próprio Ashnod's Altar que eu tinha comentado, pegar qualquer ramp se você estiver precisando de custo 3. Se você quiser colocar um estilo mais de equipamentos, então você também consegue colocar alguma espada, alguma coisa assim. Que mais eu posso falar? Sigil Tracer, eu acho. É uma carta bem interessante nesse estilo de deck. Você vai ter muito essa temática de virar também, então é uma opção bem legal. Outras opções, acho que eu posso dizer Visceral Sea, claro, um mago bem interessante, principalmente nessa temática de sacrifício. Se você não tiver nada o que fazer, o adversário vai destruir, você em resposta pelo menos dá um Scry, então é uma carta bem interessante. Corpse Connoisseur também, você se tiver muito Reanimator no deck, então você consegue trazer algumas criaturas bem fortes para o jogo. E acho que como última opção a gente pode falar de Prophetic Divine Hunt, que é um combo. Eu não sei se você sabe como funciona, mas funciona mais ou menos da seguinte maneira: você coloca ele em campo, você copia, então quando a cópia entrar, você exila o primeiro, você acode o primeiro. Então, quando... deixa eu ver como é que funciona. Você vai atacar, você pode sacrificar um tritão, se eu não me engano. Você vai sacrificar a cópia, vai ganhar um turno extra já, aí o original entra de novo, você faz uma cópia de novo com a Inala, acode de novo. No final do turno você vai sacrificar ele, vai voltar o original de novo, vai fazer a cópia, e essa cópia você só precisa sacrificar no seu próximo turno. Então você já teve um turno extra, no próximo turno você vai sacrificar ele, e aí você repete esse processo. Então você consegue ter turnos infinitos só com Prophetic Divine Hunt e Inala. E se você quiser evoluir um pouco mais o seu deck, eu vou agora falar de 10 possíveis mudanças que você pode fazer num segundo momento. A primeira, na minha opinião, é Augure Cadáver. Essa carta é interessante, eu acho ela legalzinha, mas se você tiver alguma coisa melhor, você pode substituir. Então, eu deixei ela aqui, mas algumas delas foram mais difíceis de colocar nessa lista. A segunda carta que eu tiraria seria Vela. Eu não gosto muito dela, só se você focasse em um deck para ela, por exemplo, mas no geral eu não acho ela tão boa. As fichas vão sair, você vai ganhar uma vidazinha, mas eu não acho que isso é tão relevante assim.
E intimidar é outra coisa que não é tão relevante. Se você tiver Maizio, por exemplo, você os jogadores vão conseguir bloquear se tiverem qualquer uma dessas três cores. Então não é algo que eu acho muito interessante, por isso eu também tiraria ela. Seleção Necromante, que eu gosto dessa carta. Eu tiraria apenas pela restrição de custo. 3 pretos num deck que é principalmente focado em azul é bem alto, então essa pode ser uma opção para tirar. Quimiamante Wizet é uma carta que eu acho interessante, mas ela é lenta. Você precisa virar para fazer o primeiro efeito, virar para fazer o segundo efeito, então não é algo que me agrada tanto assim. Geralmente ele vai sair de campo antes de você conseguir fazer o segundo efeito. Até porque se você começar a exilar cartas muito fortes, seus adversários vão ficar de olho. Então é uma carta que na prática pode não ser tão boa assim. As 3 maldições eu resolvi tirar também, não tem tanta sinergia assim com o resto do deck. A vermelha e a azul são melhores. O fato da preta colocar zumbi não mago é bem inferior. Mas as 3 podem ser tiradas, eu acho que são interessantes no mesão, são divertidas, mas não são tão fortes assim. Você dá muita vantagem para os seus adversários, então pode ser uma opção para tirar. Outra opção que eu não gosto muito é a Nin. Eu sei que o deck dela é bem forte, se você fizer focado nela e tal. Você consegue comprar muita carta, mas o deck no geral já compra muita carta. E eu não sei se eu gosto tanto dela assim. E eu não sei se eu gosto tanto dela assim porque você vai dar muito draw e no mesão muito draw todo mundo vai conseguir achar a resposta. Então, não sei se eu gosto muito dela. Outra carta que eu tiraria é a Oportunidade. A carta é interessante, o fato de ser mágica instantânea é bem melhor, mas o custo 6 realmente é algo bem pesado e não me agrada. Às vezes você vai jogar uma criatura, um mago, vai copiar e você não vai ter 6 sobrando. Então, acho que um Factor Fiction, por exemplo, é algo bem superior. E por fim, brincadeira da Polimorfista. Achei essa carta interessante, principalmente no deck de mago, que as criaturas não têm tanto poder, você vai conseguir dar muito bloco e tal. Mas se você não tiver tanto bloco assim, ela não vai resolver o problema, vai ser só até o final do turno. E por isso é uma das cartas que eu tiraria no segundo momento. Beleza? Então, eu acho que é isso. Não deixe de conferir a coleção de Ixalan, que veio com um foco bem grande em tribal. Então, acho que tem algumas cartas bem interessantes para adicionar. E eu acho que é isso. Se vocês gostarem, não deixe de se inscrever. Deixe seu comentário para dizer se eu esqueci alguma carta, se você recomenda alguma carta para mim, para ver se eu posso mudar de opinião ou não. E fiquem de olho também na Rivals of Ixalan, que eu acho que vai lançar em janeiro do próximo ano, 2018, que vai ser uma continuação de Ixalan, então pode ser que apareçam algumas opções bem interessantes. Então eu acho que é isso. Se gostarem, não deixe de dar seu like, se inscrever no canal. Até a próxima. Aguardem os próximos vídeos que eu vou trazer, que são as próximas análises. Valeu!